Neste momento nós pedimos a orientação de Deus Espírito Santo para abrir o nosso coração, a nossa mente e que possamos ouvir a palavra de Jesus, crer nela para a nossa própria salvação, para recebermos a vida eterna. Amém. Quando nós ouvimos histórias de pessoas que sobreviveram a alguma tragédia, qual é uma das primeiras frases que vem à nossa cabeça? Normalmente a gente pensa, né? Fulano nasceu de novo. Ou seja, a pessoa recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida. Uma vida que já era tida como perdida. Agora, em que outro momento nós costumamos usar essa frase? Fulano nasceu de novo. Aonde? Batismo, né? Quando nós batizamos uma pessoa, e o sentido da frase é exatamente o mesmo. A pessoa batizada recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida. Uma vida que já era tida como perdida. João, capítulo 3, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E o relato nos traz a conversa entre Nicodemos, fariseu importante dentro de Deus, e Jesus. E isso na calada da noite, porque ninguém podia saber. Ninguém podia saber que um dos principais líderes do grupo dos fariseus estava falando com o tal de Jesus. Mas ele precisava conversar. Ele precisava saber quem era Jesus. Porque ele sabia que Jesus era enviado da parte de Deus. Os sinais que Jesus fazia mostravam que Deus estava com Jesus. Mas o que Nicodemos ainda não sabia era o porquê de Jesus ter sido enviado. Só que Jesus não responde diretamente a Nicodemos o porquê de ele ter vindo ao mundo. Antes, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. Ou melhor, a necessidade de nascer do alto para ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu o que isso quer dizer. Como pode um homem nascer uma segunda vez sendo velho? E de fato, até onde eu sei, a ciência não fez nenhum experimento que tornasse possível uma pessoa nascer 2 vezes do ventre de sua mãe. Conhecem alguém que nasceu 2 vezes do ventre da mãe? Acho que não existe, né? É impossível. Mas não é desse tipo de renascimento que Jesus está falando. É um tipo de novo nascimento após uma tragédia. Só que não é uma tragédia pessoal. É uma tragédia universal. E é uma tragédia que nós até comentamos na semana passada. O texto de Gênesis, lembra? A queda do ser humano em pecado. O Criador, ele fez homem e mulher, deu-lhes vida, mas eles preferiram a morte. Eles preferiram morrer. Porém, para que a raça humana não fosse extinta, não fosse condenada por seu pecado, Deus lhes fez promessa de um novo nascimento, como uma forma de recomeçar, como uma forma de reviver. E essa promessa de um novo nascimento percorreu todo o Antigo Testamento. Por meio de muitos profetas, Deus
reafirmava sua promessa de um novo nascimento, até que veio a plenitude do tempo, diz Paulo, e Deus cumpriu a sua promessa de um novo nascimento. Fazer o seu filho nascer de uma virgem, uma forma sobrenatural. Sim, o próprio Deus nasceu para nos ensinar que precisamos renascer. Porque, diz Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, quem é concebido de ser humano pecador, nasce pecador. E o que é concebido pelo Espírito Santo, nasce santo, sem pecado. Jesus, o Deus corporificado, encarnado, nasceu do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo sem pecado, para nos mostrar que o novo nascimento é possível pela ação do Espírito Santo, porque sem isso é impossível ver o reino de Deus. Porém, não é um nascimento em outro corpo, como se fosse possível reencarnar, nascer várias vezes. Não. É um renascimento do próprio corpo. E é aqui que entra o motivo de Jesus ter sido enviado pelo Pai ao mundo. O texto do Evangelho diz, Jesus dizendo, ele veio ao mundo para ser levantado. E esse levantar no Evangelho de João, ele traz dois sentidos importantes. O primeiro sentido do verbo levantar tem relação com a crucificação de Jesus. O corpo de Jesus foi levantado na cruz para que o nosso corpo não sofresse com as consequências eternas do pecado. Jesus morreu para destruir o poder da morte que Adão e Eva preferiram. E o segundo sentido do verbo levantar tem relação com a sua ressurreição. O corpo de Jesus, depois de ter sido sepultado, se levantou da sepultura, mostrando que Deus vivifica os mortos, como diz Paulo. E assim como vivificou Jesus, Ele ressuscitará todas as pessoas no dia derradeiro. Uns para a vida eterna, de corpo e alma, e outros para a morte eterna, de corpo e alma, onde o sofrimento não terá fim. Ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, Deus demonstrou o seu grande amor pela sua criação, por cada um de nós. Porque em vez de condenar, em vez de aniquilar, reduzir ao pó o que Ele criou, Deus preferiu resgatar, Deus preferiu restaurar, Deus preferiu salvar a sua boa criação. Mas para que nós vejamos toda a sua restauração em seu eterno reino, é preciso renascer da água e do Espírito. Ou seja, é preciso renascer da ação do Espírito Santo no batismo, para nós podermos entrar no reino de Deus e para nós crermos em todas essas coisas. Ninguém pode nascer se alguém outro não lhe gerar, não é verdade? Ninguém pode renascer se Deus não lhe regenerar, se Deus não lhe renovar.
Nesse sentido, amados, cabe refletirmos sobre a forma como nós falamos a respeito das obras de Deus em nossa vida. Nós podemos aceitar a ação de Deus? Deus, eu aceito nascer do alto, eu aceito nascer de novo, eu aceito Jesus na minha vida. É assim que funciona? Obviamente que não. Nós não renascemos pelo nosso aceitar, mas pela ação do Espírito que nos leva à fé para podermos aceitar. Antes mesmo de nós escolhermos ou aceitarmos a Deus, Ele nos escolheu, Ele nos aceitou. Se nós cremos, é porque Deus nos deu a fé pelo ouvir da sua palavra, pela ação do Espírito Santo na água do batismo. Essa ação que nos leva até o alto da cruz de Jesus, para nós morrermos com Ele, para nós sermos sepultados com Ele e nos levantarmos pela sua ressurreição. Assim como um bebê não escolhe nascer, assim também nós não escolhemos renascer. Tudo é obra de Deus na nossa vida, e o seu Espírito sopra onde quer. É pelo seu sopro que nós podemos confiar naquele que promete: quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem for regenerado, quem for renovado pelo Espírito Santo, este será salvo. E no dia da ressurreição da carne, será levantado para a vida eterna, pela obra do Filho de Deus. Mas o que acontecerá com aquele que não crê? Este perecerá de corpo e alma e viverá em grande tormento. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. E o que acontecerá com aquele que foi batizado, mas ele não crê no Filho unigênito de Deus como seu Salvador? Infelizmente, este também perecerá. Aquela frase, uma vez salvo, sempre salvo, não existe. A pessoa pode ter sido batizada, pode ter vivido na fé boa parte da sua vida, mas se ela se recusar a crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o único e suficiente Salvador, essa pessoa não será salva e não terá vida eterna. Ela não poderá ver o reino de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Abraão, antes de ter seu nome mudado por Deus para Abraão, ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Logo Abraão, que já era velho, não tinha filhos, não podia mais ter filhos. Mas Abraão creu e se tornou o pai de todos nós, porque ele creu naquilo que era impossível. Ele creu no Deus do impossível. E por isso ele é considerado o pai da fé, e não o pai das obras. Davi, ele foi chamado por Deus para ser líder de uma grande nação. Logo Davi, que cometeu graves pecados. Mas Davi creu. E ele se tornou o maior exemplo do perdão divino. Porque ele creu que os seus pecados foram perdoados por Deus. Nicodemos,
um dos principais líderes dos judeus, foi chamado por Deus para ser discípulo de Jesus. Logo Nicodemos, que não compreendia o que Jesus lhe falava. Será que Nicodemos creu em Jesus? Ao que tudo indica, Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. E isso está lá registrado em João capítulo 19. Por quê? Porque ele cuidou do corpo de Jesus depois da sua morte, depois da sua crucificação, junto com José de Arimateia. Provavelmente ele se tornou sim discípulo de Jesus. Todos nós, independentemente da idade, independentemente do grau de importância, nós somos chamados por Deus para crermos naquele que Ele enviou ao mundo. Todos nós que já nascemos mortos em nossos pecados e transgressões, nós fomos chamados por Deus à vida quando fomos batizados na água do batismo, na água do Espírito Santo, para vermos o reino de Deus. Recebemos o dom do Espírito, que é a fé salvadora, que nos dá a vida eterna. Mas como é que nós estamos cuidando dessa fé? Nós estamos ouvindo e estudando continuamente a palavra do Senhor? Ou nós preferimos ouvir os sábios do mundo que nada entendem sobre a vida eterna? Nós estamos tirando dúvidas com Jesus, assim como Nicodemos fez, para ouvirmos com fé o que Ele tem a nos ensinar. Nós estamos participando da Santa Ceia regularmente, sempre que há oportunidade, para nos encontrarmos com Jesus e recebermos o seu corpo e sangue para perdão de pecados. Nós estamos buscando a Jesus assim como Nicodemos fez. Amados, a fé nos faz viver com o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós não existíamos antes de sermos concebidos. Se nós passamos à existência, é por obra de Deus. Mas isso não basta para sermos salvos. É preciso que Deus nos vivifique, porque nós nascemos mortos espiritualmente. Por isso, quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Ou seja, essa pessoa passa pela morte temporal neste mundo e passará pela morte eterna. E isso na Bíblia é perecer. Ser condenado ao sofrimento eterno da separação de Deus. Porém, aquele que nasce duas vezes, morre apenas uma. Ou seja, quem nasce uma segunda vez, da água e do Espírito, e vive na fé, essa fé que lhe foi dada pelo mesmo Espírito do batismo, este já passou da morte para a vida, e este tem a vida eterna. E não é uma possibilidade, é uma certeza. Hoje Deus nos chama, como chamou Abraão, para por meio de nós abençoar todos os povos do mundo. Ainda tem muita gente que precisa nascer do alto para ver o reino de Deus. E se nós permanecermos neste mundo após o nosso batismo, diz Lutero, é para que nós testemunhemos a vida eterna que nós temos pela fé em Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que o mundo precisa saber deste amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E nós temos esta mensagem da graça para ser compartilhada com as pessoas. Pela graça nós somos salvos. Pela fé nós somos tornados filhos e herdeiros de Deus. Pelo Espírito nós nascemos do alto para vermos o reino de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Com Ele nós somos levantados da morte, para com Ele sermos levantados na sua ressurreição. Portanto, meus queridos, testemunhemos essa graça, vivendo como filhos gerados do Pai, herdeiros do seu reino, confiantes em suas promessas, as quais têm em Cristo Jesus o sim. Todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus. Venha o teu reino, venha